Você acorda, olha para o relógio e toma uma decisão que pode parecer simples: não vai tomar café da manhã. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, essa escolha não é por pressa ou esquecimento, mas parte de uma estratégia revolucionária chamada jejum intermitente. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já ouviu falar dos benefícios prometidos por essa prática milenar que ganhou respaldo científico moderno. Imagine poder reprogramar seu metabolismo, melhorar sua saúde cardiovascular, potencializar a queima de gordura e até mesmo aumentar sua longevidade. Tudo isso simplesmente controlando quando você come, não necessariamente o que come. Parece bom demais para ser verdade, não é? Milhares de estudos científicos publicados nos últimos anos sugerem que essa promessa pode ser real, mas poucos explicam exatamente o que acontece dentro do seu corpo durante essas horas de jejum. O jejum intermitente não é apenas uma dieta da moda. É uma ferramenta poderosa que desencadeia uma cascata de reações bioquímicas precisas em seu organismo. Desde o momento em que você para de comer até quando quebra o jejum, seu corpo passa por transformações fascinantes que a maioria das pessoas nunca imaginou que existissem. Cada hora que passa sem alimento ativa mecanismos evolutivos ancestrais de sobrevivência e otimização celular. Hoje, através de animações científicas detalhadas, você vai descobrir exatamente o que acontece no seu corpo hora a hora durante o jejum intermitente. Vamos mergulhar nas profundezas da bioquímica celular, desvendar os mistérios do metabolismo e entender por que essa prática aparentemente simples pode ser tão transformadora. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo interior do seu próprio organismo. Mas antes de começarmos essa exploração científica, preciso fazer um alerta importante. O jejum intermitente não é adequado para todos. Pessoas com diabetes, distúrbios alimentares, gestantes e lactantes devem sempre consultar um médico antes de iniciar qualquer protocolo de jejum. A ciência que você está prestes a descobrir é poderosa, mas deve ser aplicada com responsabilidade e conhecimento adequado. Vamos começar nossa jornada científica no momento exato em que você termina sua última refeição antes de iniciar o jejum. Digamos que seja às 20 horas de uma terça-feira qualquer. Você acabou de jantar e, sem saber, acionou o cronômetro de uma das mais fascinantes sequências bioquímicas que seu corpo é capaz de executar. Neste momento, seu organismo está no que os cientistas chamam de estado alimentado ou estado pós-prandial. Dentro do seu estômago e intestino delgado, um verdadeiro laboratório químico entra em ação. As enzimas digestivas quebram proteínas em aminoácidos, carboidratos em glicose e gorduras em ácidos graxos. Esses nutrientes são absorvidos pela corrente sanguínea e distribuídos para trilhões de células famintas. Seu pâncreas detecta o aumento da glicose no sangue e responde secretando insulina, o hormônio responsável por permitir que as células absorvam essa glicose como combustível. Durante as primeiras 3 a 4 horas após a refeição, seu corpo está ocupado processando, absorvendo e armazenando nutrientes. A insulina circulante sinaliza para o fígado converter o excesso de glicose em glicogênio, uma forma de armazenamento de energia de rápido acesso. Simultaneamente, os ácidos graxos são empacotados em tecido adiposo para armazenamento de longo prazo. É um processo evolutivo perfeito. Seu corpo se prepara para períodos de escassez, armazenando energia quando ela está abundante. Nesta fase inicial, seu metabolismo está completamente voltado para o anabolismo, a construção e armazenamento. As células estão recebendo sinais para crescer, se dividir e armazenar energia. O hormônio do crescimento está relativamente baixo e os processos de limpeza celular estão em modo de espera.
Seu corpo está, literalmente, no modo abundância, aproveitando cada caloria disponível e guardando o excesso para momentos futuros de necessidade. Mas conforme as horas passam e os nutrientes da última refeição são processados, algo interessante começa a acontecer. Os níveis de insulina começam a declinar gradualmente e seu corpo inicia uma transição sutil, mas fundamental. É como se um interruptor metabólico estivesse sendo lentamente acionado, preparando o terreno para as transformações extraordinárias que estão por vir. Agora são 4 horas da manhã e você está dormindo profundamente, inconsciente da revolução metabólica que está acontecendo dentro do seu corpo. Já se passaram 8 horas desde sua última refeição e seu organismo completou a digestão e absorção dos nutrientes. Os níveis de insulina no sangue caíram significativamente, sinalizando para suas células que o período de abundância alimentar chegou ao fim. É neste momento que a verdadeira magia do jejum intermitente começa a se manifestar. Seu fígado, que funciona como o principal centro de comando metabólico do corpo, recebe o sinal de que precisa começar a fornecer energia a partir das reservas internas. As células hepáticas começam a quebrar o glicogênio armazenado, convertendo-o novamente em glicose e liberando-a na corrente sanguínea. Este processo, chamado glicogenólise, garante que órgãos vitais como o cérebro e os músculos continuem recebendo o combustível necessário para funcionar adequadamente. Durante essas primeiras 8 horas de jejum, seu corpo ainda está relativamente confortável. As reservas de glicogênio no fígado são abundantes, aproximadamente 100 a 120 gramas em um adulto saudável, o suficiente para manter os níveis de glicose estáveis por várias horas. Seus músculos também possuem suas próprias reservas de glicogênio, cerca de 300 a 500 gramas, que são utilizadas localmente para suas necessidades energéticas específicas. Paralelamente à glicogenólise, um processo ainda mais fascinante começa a se intensificar: a lipólise. Suas células adiposas começam a receber sinais hormonais para liberar ácidos graxos armazenados. O hormônio glucagon, antagonista natural da insulina, aumenta sua concentração sanguínea e estimula a quebra de gorduras. É como se seu corpo estivesse abrindo lentamente seus cofres de energia de longo prazo, preparando-se para um período prolongado sem alimentação externa. Embora essas mudanças sejam fundamentais, elas ainda são relativamente sutis. Você provavelmente não sente nada de diferente, especialmente se estiver dormindo. Seu corpo está executando uma transição metabólica elegante e silenciosa, mudando gradualmente de um estado dependente de nutrientes externos para um estado de autossuficiência energética. As verdadeiras transformações revolucionárias ainda estão por vir. Você acorda às 8 da manhã e agora completou oficialmente 12 horas de jejum. Neste momento, algo extraordinário está acontecendo em nível celular. Seu corpo ativou completamente o que os cientistas chamam de metabolismo de jejum. Se pudéssemos observar suas células através de um microscópio ultrapotente, veríamos uma transformação metabólica comparável a uma fábrica mudando completamente sua linha de produção. A transição do metabolismo de glicose para o metabolismo de gordura está em pleno andamento. As reservas de glicogênio do seu fígado diminuíram significativamente, forçando o organismo a buscar fontes alternativas de energia. Neste ponto, aproximadamente 50% da energia que seu corpo está utilizando já provém da oxidação de ácidos graxos. Suas células adiposas estão liberando gordura armazenada em uma taxa acelerada. E essa gordura está sendo transportada pela corrente sanguínea até os músculos, fígado e outros órgãos que a convertem em energia utilizável através de um processo chamado beta-oxidação.
O fígado torna-se o protagonista desta fase, funcionando como uma verdadeira usina de processamento de gorduras. Além de quebrar ácidos graxos para energia, ele começa a produzir algo revolucionário: corpos cetônicos. Esses compostos, principalmente beta-hidroxibutirato e acetoacetato, são combustíveis alternativos ultra eficientes que podem alimentar o cérebro e outros órgãos vitais. É como se seu corpo estivesse fabricando um combustível premium a partir das próprias reservas de gordura. Hormonalmente, mudanças fascinantes estão ocorrendo. Os níveis de noradrenalina, norepinefrina, aumentam, estimulando ainda mais a lipólise e aumentando seu estado de alerta mental. Paradoxalmente, muitas pessoas relatam sentir-se mais focadas e energizadas durante esta fase, contrariando a intuição de que a falta de alimento deveria causar fraqueza. Isso acontece porque a queima de gordura produz mais ATP, energia celular, por grama do que a queima de carboidratos. Neste momento de 12 horas, você está oficialmente em cetose leve. Seu corpo não apenas está queimando gordura de forma eficiente, mas também está produzindo combustíveis cetônicos que oferecem vantagens metabólicas únicas. É aqui que muitos praticantes do jejum intermitente começam a experimentar os primeiros benefícios tangíveis: clareza mental aumentada, energia estável e a sensação de que podem funcionar perfeitamente bem sem a necessidade constante de alimentação. Meio-dia chegou e você completou 16 horas de jejum, um marco significativo no protocolo de jejum intermitente mais popular, o 16.8. Neste momento, seu corpo não é mais o mesmo organismo que era na noite anterior. Uma revolução celular está acontecendo em cada tecido, cada órgão, cada sistema. Se as primeiras horas foram uma transição suave, agora você está experimentando uma transformação metabólica completa e profunda. A cetose está estabelecida de forma robusta. Seus níveis sanguíneos de beta-hidroxibutirato provavelmente atingiram entre 0,5 e 1,0 milimol/L, indicando que seu cérebro está obtendo uma porção significativa de sua energia a partir de corpos cetônicos. Este combustível alternativo não é apenas eficiente, ele oferece vantagens neurológicas únicas. Estudos mostram que os corpos cetônicos podem atravessar a barreira hematoencefálica mais facilmente que a glicose e fornecer energia de forma mais estável para os neurônios. Mas a verdadeira estrela desta fase é um processo celular extraordinário chamado autofagia. Derivado das palavras gregas auto, próprio, e phage, comer, a autofagia é literalmente o processo pelo qual suas células comem componentes internos danificados ou desnecessários. É como se cada célula do seu corpo ativasse um sistema de limpeza e reciclagem ultra sofisticado, removendo proteínas defeituosas, organelas danificadas e outros lixos celulares acumulados. A autofagia é desencadeada pela ativação de uma via molecular chamada AMPK, proteína quinase ativada por AMP, e pela inibição da via mTOR, alvo mecanístico da rapamicina. Quando os níveis de energia celular diminuem durante o jejum, a AMPK é ativada como um sensor de energia, enquanto a mTOR, que promove crescimento celular em tempos de abundância, é suprimida. Esta mudança molecular fundamental redireciona as células do modo crescimento para o modo limpeza e reparação. Durante este processo de autofagia, suas células não apenas removem componentes danificados, mas também reciclam os materiais úteis. Proteínas são quebradas em aminoácidos que podem ser reutilizados, e organelas defeituosas são substituídas por versões novas e funcionais. É um processo de rejuvenescimento celular que alguns cientistas comparam a uma fonte da juventude molecular, potencialmente contribuindo para a longevidade e proteção contra doenças relacionadas ao envelhecimento.
Conforme você se aproxima das 18 a 20 horas de jejum, seu corpo atinge um estado de otimização hormonal que raramente é experimentado na vida moderna de alimentação constante. É como se um maestro invisível estivesse regendo uma sinfonia hormonal perfeita, onde cada hormônio desempenha seu papel de forma sincronizada e eficiente. Esta fase representa o pico de muitos dos benefícios metabólicos e celulares que o jejum intermitente pode proporcionar. O hormônio do crescimento humano, HGH, experimenta um aumento dramático, podendo elevar-se de 300% a 500% acima dos níveis basais. Este hormônio poderoso não apenas promove a preservação da massa muscular durante o jejum, mas também acelera a lipólise, quebra de gorduras, e estimula processos de reparo celular. É fascinante pensar que seu corpo está produzindo naturalmente quantidades significativas de um hormônio que alguns consideram a fonte da juventude, simplesmente através do controle do timing alimentar. A sensibilidade à insulina atinge níveis otimizados nesta fase. Com os receptores de insulina descansados e sensibilizados pela ausência prolongada do hormônio, suas células estão preparadas para responder de forma mais eficiente quando você eventualmente quebrar o jejum. Esta melhoria na sensibilidade à insulina é um dos mecanismos pelos quais o jejum intermitente pode ajudar na prevenção e manejo do diabetes tipo 2, além de otimizar a composição corporal. Os níveis de noradrenalina continuam elevados, mantendo seu estado de alerta mental e estimulando continuamente a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Simultaneamente, o cortisol, frequentemente mal interpretado como um hormônio ruim, está presente em níveis adequados para apoiar a gliconeogênese, produção de glicose a partir de fontes não carboidratos, e manter a homeostase energética. É um equilíbrio hormonal refinado que evoluiu ao longo de milhões de anos. A autofagia atinge sua intensidade máxima durante esta fase. Estudos em modelos animais sugerem que a atividade autofágica pode aumentar em até 300% após 18-24 horas de jejum. Este processo intensificado de limpeza celular está potencialmente removendo proteínas mal dobradas, mitocôndrias disfuncionais e outros componentes celulares que poderiam contribuir para o envelhecimento e doenças degenerativas. É como se cada célula do seu corpo estivesse passando por uma renovação profunda e sistemática. 24 horas se passaram desde sua última refeição e você agora está experimentando um estado metabólico que poucos humanos na sociedade moderna já vivenciaram. Seu corpo completou uma transformação metabólica tão profunda que é quase como se você fosse um organismo diferente do ponto de vista bioquímico. Esta é a fase onde os benefícios do jejum intermitente atingem seu potencial máximo, revelando capacidades adaptativas extraordinárias que nossos ancestrais desenvolveram para sobreviver em ambientes de escassez alimentar. A cetose está agora em seu estado mais robusto. Os níveis de corpos cetônicos no sangue provavelmente atingiram entre 1,0 e 3,0 mmol, uma faixa considerada cetose nutricional profunda. Seu cérebro está obtendo aproximadamente 60 a 70% de sua energia a partir desses combustíveis cetônicos ultra-eficientes. Neurologicamente, isso pode resultar em clareza mental excepcional, foco intensificado e uma sensação de calma alerta que muitos descrevem como um estado de consciência expandida. O processo de gliconeogênese está funcionando em plena capacidade. Seu fígado está produzindo glicose nova a partir de aminoácidos, glicerol, proveniente da quebra de gorduras, e lactato.
É fascinante perceber que seu corpo é capaz de manufaturar internamente toda a glicose necessária para órgãos que dependem exclusivamente desse combustível, como certas partes do cérebro e os glóbulos vermelhos. Esta capacidade demonstra a incrível adaptabilidade metabólica humana. A autofagia celular está no seu pico absoluto de atividade. Pesquisas sugerem que após 24 horas de jejum, praticamente todos os sistemas celulares de limpeza e reciclagem estão operando em máxima capacidade. Mitocôndrias danificadas estão sendo removidas e substituídas por novas através de um processo chamado mitofagia. Proteínas agregadas e mal dobradas estão sendo degradadas e seus componentes reutilizados. É literalmente um processo de rejuvenescimento celular acontecendo em tempo real. Hormonalmente, você está experimentando um perfil que otimiza tanto a preservação de massa muscular quanto a mobilização de gordura. O HGH permanece elevado, a sensibilidade à insulina está maximizada e os hormônios da saciedade, como a leptina, estão recalibrando sua sensibilidade. Muitas pessoas relatam que, paradoxalmente, não sentem fome intensa nesta fase, sugerindo que os mecanismos homeostáticos do corpo se adaptaram ao estado de jejum prolongado. Para verdadeiramente compreender a magnitude do que acontece durante o jejum intermitente, precisamos mergulhar no nível molecular e examinar os componentes celulares específicos que tornam essa transformação possível. É como abrir o capô de um carro de Fórmula 1 e observar cada componente trabalhando em perfeita sincronia para criar performance excepcional. Cada organela, cada enzima, cada via molecular tem um papel crucial nesta sinfonia bioquímica extraordinária. As mitocôndrias, frequentemente chamadas de usinas de força das células, passam por adaptações fascinantes durante o jejum prolongado. Através de um processo chamado biogênese mitocondrial, estimulado pela ativação do PGC1A, coativador 1-alfa do receptor ativado por proliferador de peroxissoma, suas células começam a produzir mitocôndrias novas e mais eficientes. Simultaneamente, mitocôndrias danificadas ou disfuncionais são removidas através da mitofagia, resultando em uma população mitocondrial rejuvenescida e otimizada. O retículo endoplasmático, responsável pela síntese de proteínas e lipídios, também passa por modificações importantes. Durante o jejum, o estresse do retículo endoplasmático diminui significativamente, permitindo que este sistema celular crucial funcione de forma mais eficiente. Proteínas mal dobradas, que podem se acumular e causar disfunção celular, são processadas e removidas através de vias de controle de qualidade proteica que são intensificadas durante o jejum. Os lisossomos, organelas especializadas em digestão celular, tornam-se extremamente ativos durante a autofagia. Estas estações de reciclagem celulares aumentam tanto em número quanto em atividade, processando componentes celulares danificados e convertendo-os em materiais reutilizáveis. É um processo de economia circular perfeito, acontecendo dentro de cada uma de suas células, onde nada é desperdiçado e tudo é otimizado para eficiência máxima. A nível enzimático, centenas de enzimas específicas são ativadas ou desativadas para facilitar a transição metabólica. Enzimas como a acetil-CoA carboxilase são inibidas para reduzir a síntese de ácidos graxos, enquanto enzimas como a carnitina palmitoiltransferase I são ativadas para acelerar a oxidação de gorduras. É uma reprogramação enzimática coordenada que redireciona completamente o fluxo metabólico celular em questão de horas. Embora muitas pessoas iniciem o jejum intermitente com objetivos de perda de peso, a ciência revela que os benefícios desta prática se estendem muito além da simples redução da gordura corporal.
Os mecanismos moleculares que exploramos, autofagia, otimização hormonal, melhoria da sensibilidade à insulina e biogênese mitocondrial, têm implicações terapêuticas profundas para uma variedade de condições de saúde que afetam milhões de pessoas, especialmente na faixa etária de 30 a 60 anos. A pesquisa científica demonstra que o jejum intermitente pode ter efeitos neuroprotetores significativos. Os corpos cetônicos produzidos durante o jejum não apenas fornecem energia eficiente para o cérebro, mas também estimulam a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína crucial para a saúde neuronal. Estudos sugerem que essa elevação do BDNF pode contribuir para a proteção contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, além de melhorar a função cognitiva e a neuroplasticidade. No sistema cardiovascular, os benefícios são igualmente impressionantes. O jejum intermitente pode melhorar múltiplos fatores de risco cardiovascular simultaneamente: redução da pressão arterial, melhoria do perfil lipídico, diminuição da inflamação sistêmica e otimização da função endotelial. A autofagia cardíaca, especificamente, ajuda a remover proteínas danificadas do músculo cardíaco, potencialmente contribuindo para a saúde cardiovascular a longo prazo. Para a prevenção e manejo do diabetes tipo 2, o jejum intermitente oferece uma abordagem multifacetada. A melhoria sustentada da sensibilidade à insulina, a redução da resistência à insulina e a otimização da homeostase da glicose podem ajudar a prevenir o desenvolvimento da doença em pessoas pré-diabéticas e melhorar o controle glicêmico em diabéticos, sempre sob supervisão médica. É uma intervenção que ataca as causas fundamentais da disfunção metabólica, não apenas os sintomas. A longevidade é talvez o benefício mais fascinante e promissor do jejum intermitente. A ativação de vias celulares associadas à longevidade, como as sirtuínas e a AMPK, juntamente com a intensificação da autofagia, pode contribuir para o que os cientistas chamam de health span. Não apenas viver mais, mas viver com mais qualidade e menos doenças relacionadas ao envelhecimento. É como se o jejum intermitente oferecesse uma forma de desacelerar o relógio biológico celular. Depois de explorarmos a jornada fascinante do seu corpo durante 24 horas de jejum, chegamos a um momento igualmente crucial: a quebra do jejum. Este não é simplesmente o fim de um período sem comer. É o início de uma reintegração metabólica sofisticada, que pode maximizar ou minimizar todos os benefícios que seu corpo acabou de conquistar. A forma como você quebra o jejum pode determinar se essa experiência metabólica extraordinária se traduzirá em benefícios duradouros para a sua saúde. Quando você consome sua primeira refeição após o jejum prolongado, seu corpo altamente sensibilizado responde de forma dramática. A sensibilidade à insulina maximizada significa que mesmo pequenas quantidades de carboidratos resultarão em captação eficiente de glicose pelas células. É como se suas células estivessem com fome de nutrientes e prontas para utilizá-los da forma mais eficiente possível. Este é o momento ideal para fornecer nutrientes de alta qualidade que apoiarão a recuperação e otimização celular. A escolha dos alimentos para quebrar o jejum é crucial. Proteínas de alta qualidade fornecerão aminoácidos essenciais para apoiar a síntese proteica e a recuperação muscular, especialmente importante considerando os níveis elevados de hormônio do crescimento. Gorduras saudáveis continuarão apoiando a flexibilidade metabólica que você desenvolveu durante o jejum. Carboidratos complexos e fibras alimentarão beneficamente sua microbiota intestinal, que também passou por adaptações durante o período de jejum. O processo de refeeding, realimentação, desencadeia uma cascata hormonal fascinante.
A insulina retorna aos níveis normais, sinalizando para as células que o período de escassez terminou. O mTOR é reativado, promovendo síntese proteica e crescimento celular. É importante entender que essa alternância entre estados de jejum, catabolismo controlado e limpeza celular, e alimentação, anabolismo e crescimento, é o que cria os benefícios metabólicos únicos do jejum intermitente. A jornada que exploramos hoje, desde a última refeição até a quebra do jejum, revela a capacidade extraordinária do corpo humano de se adaptar, otimizar e se regenerar. O jejum intermitente não é apenas uma estratégia de emagrecimento. É uma ferramenta poderosa de otimização metabólica que pode contribuir para uma vida mais longa, saudável e vibrante. Se este conteúdo científico despertou seu interesse, considere se inscrever no canal para mais explorações fascinantes sobre como seu corpo funciona e como você pode otimizar sua saúde através do conhecimento científico aplicado.